Nós não estamos aqui hoje para mudar o mundo. Temos uma proposta um pouco mais modesta, que é de criar um novo mundo. Nossa, que bonequinha diferente! É bonita, né? Eu comprei ela de uma artesã lá em Chiapas, no México. Ela tá carregando uma arma? Às vezes ela carrega uma arma, às vezes ela carrega um bebê e às vezes ela carrega um bebê e uma arma. Pera, você disse que comprou em Chiapas, no México. Ela tá carregando uma arma e ela cobre o rosto. É uma guerrilheira indígena zapatista do território autônomo, onde quem manda é o povo e o governo obedece. Isso! Ela é uma homenagem a uma pequena grande indígena zapatista. Pequena, grande? Ou grande pequena. Grande, pequena? Não faz sentido. É que ela é a comandanta Ramona. Faz sentido porque a comandanta Ramona dizem que ela era uma mulher de fala muito mansa e ela era muito pequena, mas ela tinha grandes responsabilidades. Por exemplo, em 1994, quando o exército zapatista se revelou para o mundo, a comandanta Ramona foi uma das lideranças militares. E mais do que isso, a Ramona ela era moradora de rua e a transformação dela em líder revolucionária serviu de inspiração e de esperança para milhares de mulheres pobres. A comandanta Ramona ela era um símbolo de que era possível mudar as suas vidas e de ter a ousadia, a coragem de mudar o mundo. Que bonito! Nossa, isso me lembrou uma história que o subcomandante Marcos contou pra gente. Marcos é um grande amigo nosso e era um grandíssimo amigo da comandanta Ramona. E uma vez ele contou uma história, lembra sobre ela? Eu acho que é a mesma que eu tô pensando. As pegadas da comandanta Ramona! Isso! Vamos contar? Vamos, mas eu acho que antes a gente pode falar o que é o exército zapatista. Ah, sim. A gente tá falando aqui do exército, mas pra quem não conhece, de uma maneira simples assim, o exército zapatista, na verdade Exército Zapatista de Libertação Nacional. E tem a sigla, né, que é muito comprido esse nome, é EZLN. O EZLN foi fundado há 38 anos numa das regiões mais pobres do México, essa região de Chiapas. E é um exército que luta pela liberdade e pela terra. E ele se inspira nas ações e na história de um anarquista mexicano muito famoso, que é o Zapata. Por isso que chama Exército Zapatista. E esse exército ele é composto por pessoas da cidade e uma grande quantidade de indígenas. Aí eu acho legal a gente contar também porque que eles cobrem o rosto, né? Eles usam o passa-montanhas, que é essa touquinha que a Ramona tá usando, ou o paliacate, que é esse tecido que essa mocinha tá usando aqui no cartaz, porque eles acreditam que mais importante que divulgar pessoas, divulgar rostos, é divulgar as ideias deles. Bom, agora eu acho que a gente pode ir pra história? Com vocês, As pegadas da comandanta Ramona! Bem, o subcomandante insurgente Marcos, ou Sub para os íntimos, conta que um dia ele estava andando na floresta e eles estavam sendo guiados pela comandanta Ramona. E ele fala que ela tinha um jeito muito alegre, muito brincalhão de guiar. E que ela ia guiando o caminho porque ela era a única que conhecia o caminho. A nossa luta é boa, porque ela é a única que a mulher vai na frente. Os homens vão atrás. E aí, talvez, no novo mundo, aí sim nós andemos lado a lado. Ela falava isso brincando, mas naquela época, nas comunidades, o costume era esse. O homem ia sempre na frente, sendo o guia, e as mulheres iam atrás, seguindo. Então, o Sub estava seguindo a comandanta Ramona e ele estava tropeçando e caindo porque, embora a Ramona fosse chiquita e chaparrita... Quê? Chiquita e chaparrita, ou seja, ela era baixinha e pequenina, apesar disso, ela era muito rápida, ela parecia um peão andando. Ou atualizando, uma Beyblade. Isso, uma Beyblade. Parecia que alguém tinha dado corda nela e ela tava indo lá
ligeirona, enquanto o Sub não tava nem conseguindo acompanhá-lo direito. Não, inclusive, ele se perdeu. Só que o subcomandante estava usando uma mochila esse dia muito pesada. Então ele acabava olhando pro chão. E aí ele percebeu que a comandanta Ramona estava deixando as marcas dos passos dela no chão. Aí ele pensou, bem, se eu me perder da comandanta, eu tenho os passos dela para me guiar. E foi assim que ele foi indo. E até chegou um ponto que eles já estavam no chão de cimento, o chão estava duro e ele continuava vendo as pegadas da Ramona, mas ele nem se tocou. Até que chegou um ponto que o subcomandante realmente não conseguiu mais, os pulmões dele não estavam dando conta do fôlego, e aí ele parou. E quando ele parou, ele percebeu que o solo realmente estava muito duro e seco. E ele olhou e não tinha suas pegadas no chão. Porém, a comandanta Ramona continuava deixando suas marcas. Aí o subcomandante tentou descobrir se era alguma questão geológica do solo, alguma coisa assim, e ele não entendia. E olha que o sub estava de botas e ele tinha o dobro do tamanho da comandanta Ramona e ainda assim não deixava nenhuma marca no chão. Aí ele conseguiu correr e alcançou a comandanta e perguntou: Comandanta Ramona, você viu que eu não estou deixando nenhuma marca no chão e todos os seus passos estão ficando? É assim mesmo. Com essa explicação, o sub continuou sem entender nada e ficou por isso mesmo, né? Até que um tempo depois, ele estava caminhando pela floresta, dessa vez sozinho, e era um dia de muita neblina. O sub até lembrou da comandanta Ramona esse dia, porque ela dizia que quando tinha muita neblina na floresta, ela imaginava que estava andando nas nuvens. Que bonita. Então o subcomandante estava lá andando nas nuvens pela floresta até que ele encontrou um grande amigo, o velho Antônio. O velho Antônio sabia de muitas histórias. Então o subcomandante contou para ele essa história das pegadas da Ramona para tentar entender, saber se o velho Antônio podia explicar alguma coisa. E ele contou uma história. Eu vou te contar uma história muito antiga, dos nossos mais velhos, dos mais sábios dos povos indígenas. Nos primeiros dias do mundo, os deuses escolheram homens e mulheres grandes, porque grandes eram as suas tarefas. Gigantes, diriam vocês. Mas eles usavam a palavra grande. Bom, esses homens e mulheres, por conta de sua estatura muito grande, eram responsáveis por guiar o caminho, mostrar o caminho por onde as pessoas deveriam seguir, porque era possível saber onde eles estavam mesmo de muito longe. Em cima das árvores, por de cima das árvores. Sim? E por assim foi no começo. Mas então, os pequeninos, os baixinhos, eles começaram a criar uma inveja e uma coragem porque eles não gostavam de olhar para os outros. Então, isso tornou-se um grande problema. O velho Antônio contou que então os primeiros deuses, os que fizeram nascer o mundo, se reuniram para tentar resolver essa questão. Os deuses, eles governavam o mundo e eles percebiam quando não estava dando certo alguma coisa, então eles se reuniam. E eles gostavam muito de festa, então eram reuniões muito agitadas, né? Vamos lá, estavam tentando pensar, e aí, gente, o que a gente faz para conseguir resolver essa questão da inveja, dos grandões? Eu acho que a gente deveria esconder a grandeza desses homens e dessas mulheres. Nossa, ótima ideia! Só que aí, no meio dessa confusão de dança e assembleia e discussão, porque era tudo assim com os deuses, eles esqueceram de um detalhe. O quê? Eles abaixaram a estatura, a altura dessas pessoas, mas eles esqueceram de diminuir o peso. Então, esses homens e mulheres que eram gigantes, agora eram pequenos, mas pesavam como gigantes e deixavam suas marcas no chão. O velho Antônio dizia que para a gente aprender o modo de ser dos indígenas maias, a gente tinha que aprender a olhar para o chão. Porque
Os colonizadores, esses que nos oprimem, que são de diferentes nomes, diferentes cores, diferentes nacionalidades, eles acham que os indígenas olham para o chão num sinal de humilhação e de obediência. Mas o velho Antônio dizia que não era nada disso, não. Não. Olhamos para baixo porque procuramos essa marca profunda, essas pegadas. Olhe para baixo. Siga essa marca. Não se perca. Porque se você quiser ficar olhando para cima, vai se perder. Bom, quando o subcomandante contou essa história pra gente, ele disse que ele ainda tentava buscar os vestígios dos seus passos no chão, mas não encontrava nada. Porém, ele ainda se lembrava da Ramona e de outros e outras colegas que passaram e deixaram suas marcas. E ele também dizia que, mesmo que o solo seja árido, duro, às vezes de cimento, quando na cidade, ainda assim, se você olhar para baixo, você consegue ver essas marcas profundas. E é com essas pegadas dos nossos companheiros e companheiras, dos zapatistas, que a gente conseguiu chegar até aqui. O Sub caminha olhando para si, para os outros e para os caminhos que se constroem em coletivo. Da próxima vez que você caminhar pelo seu bairro, pela sua cidade, seja onde for, lembre-se, quando você virar seu olhar para baixo e ver um morador de rua, encontre lá não uma vítima, mas um irmão ou uma irmã. O nome dela pode ser Ramona. Busco una mujer que me sepa querer,